Em um escritório da advocacia alugado pouco tempo após a reinauguração, uma assistente ficou até mais tarde para organizar os documentos deixados no final do expediente. Como já era tarde da noite e devido à existência de muitas salas ainda vazias e sem utilização, o prédio mantinha um silêncio sombrio e assustador. Isso, em conjunto com as lembranças do incêndio que ocorreu no passado, produzia um ambiente ainda mais assustador. Em certo momento, a assistente ouviu um barulho na antessala do escritório, como se a porta tivesse sido aberta. Quando ela foi olhar, a porta estava fechada, como havia estado antes. Então ela imaginou que fosse uma outra porta em outra sala do mesmo andar que havia gerado aquele ruído. Instantes depois, ela ouviu o barulho novamente e quando se voltou, viu um vulto de uma mulher passando pela antessala. Ela se assustou, chegando a dar um grito. Foi observar novamente e não havia ninguém no local, apenas ela. Rapidamente ela pegou suas coisas e saiu do escritório. Quando foi trancar a porta, novamente ela viu um vulto de uma mulher no fundo do corredor, desaparecendo em seguida. A assistente rapidamente deixou o edifício e tempos depois se demitiu, pois havia a necessidade de ficar em alguns dias até mais tarde e ela não concordou com a solicitação, temendo ver aquele vulto novamente ou algo ainda pior. Havia chegado com minha Kombi perua no subsolo do edifício Praça da Bandeira para a entrega de algumas encomendas, isso aproximadamente às 8 horas da noite. Estacionei como de costume, sendo que meu ajudante retirou as encomendas da perua para entregá-las no local solicitado. Permaneci então ali, dentro da perua sozinho, aguardando o retorno do ajudante para irmos embora. Algum tempo depois, como que por espanto, vi surgir no fundo do estacionamento uma mulher vestida toda de branco, sendo que ela veio se deslocando em direção à minha perua. Nesse momento, notei que ela não estava caminhando, e sim flutuando a alguns centímetros do chão, isso em direção a outra parede do estacionamento, desaparecendo em seguida. Saí então da perua e subi até o andar onde estava o meu ajudante e contei para ele o acontecido, saindo em seguida rapidamente do edifício. Hoje, evito todas as maneiras de fazer entregas à noite no local. Quando eu era pequeno, sempre fui fascinado pelo sobrenatural. E um dia, quando eu estava no intervalo da minha escola, Salesianas de Baturité, Ceará, eu estava brincando com um amigo meu, até que ele e eu ouvimos gritos do segundo andar e fomos correndo para lá. Quando chegamos, era incrível. Vimos muitas pessoas rodeando o banheiro e quando íamos ver o que era, vimos uma aluna correr chorando com medo e uma outra mulher já grande, na faixa de 30 anos, com o nariz sangrando, com a cara toda rasgada, cheia de sangue. E o mais importante, ela era loira. Depois de um tempo, vimos duas freiras chegando. A loira então correu para o banheiro e entrou lá. Quando as freiras abriram a porta, mandaram aquele espírito ir embora com Deus e ela desapareceu. Voltamos à sala depois disso. Até hoje me lembro daquele rosto. Uma alma atormentada pode clamar por justiça, mesmo estando já em outra dimensão.
A família da minha mãe tem como país de origem a Inglaterra e tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Brackley. A história começa em 1856. Lord Brackley era muito rico e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. Lord Brackley tinha um temperamento muito difícil e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde empregados até parentes e até outros lords e ladies que iam para visitar a casa. E isso incluía sua amante também. A sua amante era muito linda, garota de descendência escocesa, muito mais nova do que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era filha bastarda de um nobre, uma garota escocesa. O nome dela era Ailey. Ailey era amante de Lord Brickley já fazia 6 anos. Em uma noite, todos da casa ouviram um grito desesperador. Lord Brickley e Ailey estavam tendo uma enorme discussão e minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailey. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas eles pararam na escada quando viram Lord Brickley. Ele estava agindo muito estranhamente e não deixou nenhum dos empregados subirem a escada. Ele falou que Ailey tinha batido o pé e gritou. Os empregados voltaram para os seus aposentos, não acreditando na história de Lord Brickley, mas tinham aprendido a ficarem quietos se quisessem ficar com seus empregos. Na manhã seguinte, Ailey não estava na cozinha, onde sempre tomava o café da manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que Lord Brickley tinha finalmente ido longe demais, que havia matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas não havia sinal de Ailey, mas a vida na casa seguia o seu rumo, até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite por volta das 10 horas, mesmo horário em que haviam ouvido o grito de Ailey naquela noite atribulada. Eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade, mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses, até que em algum determinado dia os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram na direção do som. O som estava vindo do quarto de Lord Brickley, e eles podiam ouvir uma horrível lamentação lá dentro. Lord Brickley, sem conseguir aguentar mais as lamentações, estava aí na sua casa, em Yorkshire. Quando eles abriram a porta, eles quase desmaiaram de medo, pois Ailey estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida, e os seus braços estavam esticados como se estivesse pedindo ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento, Ailey estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro, e olharam do lado de fora, perto da porta do closet, mas não acharam o que o fantasma de Ailey queria que eles encontrassem. Quando o Lord Brickley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto.
O Lorde ficou branco feito fantasma e no dia seguinte despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A vista noturna de Ailey continuou pelos anos seguintes. Toda noite, por volta das 10 horas, ela começava a gemer até alguém encontrá-la. Então, ela apontava para o closet e em seguida desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailey, mas alguns dizem que Lord Brick a matou e colocou seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboraram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje.